falar um pouco sobre marcha e seus distúrbios. Opa, eu não estou vendo vocês, mas eu imagino que se alguém falar alguma coisa, provavelmente vou escutar, tá? Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida ou qualquer coisa assim. Mas eu não estou vendo se alguém, enfim, botar alguma coisa no chat, eu posso ver depois. Então vamos começar falando um pouquinho sobre marcha. Os primeiros objetivos dessa aula. Então, rever os conceitos sobre anatomia e o desenvolvimento da marcha, tá? Que são fundamentais para a gente entender depois como é que vão ser os distúrbios da marcha. Conhecer como é que é a marcha normal e suas variações fisiológicas, que é essencial para a gente conseguir diferenciar o que é normal e o que é anormal, o que é patológico e o que não é. E reconhecer as marchas patológicas e seu significado clínico, tá? Então, além de você saber o que é uma marcha normal, as diferenças que ela pode ter, saber reconhecer o que é patológico, e uma vez que você vê uma coisa patológica, você saber reconhecer o significado disso, que é essencialmente o fundamento do nosso exame da marcha. Tá? Então, para começar aqui, quando a gente fala de marcha na neurologia, e assim, em termos médicos, quando eu falo marcha, eu estou falando ao ato de locomoção, sem nenhum tipo de aparelho de assistência, com o menor gasto energético possível. Por que é importante essa definição? Porque tem várias formas de você se locomover. Se você quiser engatinhar, você pode. Se você quiser correr, você pode. Se você quiser marchar igual um soldado, aquele com o joelho mais para cima e tal, você pode. Só que quando eu falo marcha, na medicina, a marcha normal, a gente está falando da forma de locomoção com o menor gasto energético possível, tá? Que é o que a gente chama de andar. É o nosso andar normal, que a gente nem presta atenção quando a gente está fazendo. A gente faz isso sem quase nenhum esforço consciente, tá? Então, isso é a definição de marcha. Por que a nossa marcha é do jeito que ela é, né? Então, isso é determinado pelas nossas características anatômicas. A nossa forma de locomoção com o menor gasto energético possível é a gente andar dessa forma, bípede, com a passada nessas características, com balançados os braços nessas características e, enfim, essa velocidade específica. Dentro disso, existem algumas variações entre pessoas. Existem pessoas mais altas que às vezes conseguem andar um pouco mais rápido que pessoas mais baixas. Existem pessoas que balançam um pouco mais o braço, balançam um pouco mais a pelve. E a gente vai ver que tem muita variação fisiológica. Mas, essencialmente, a marcha entre os seres humanos ela é muito parecida, tá? Isso é porque as nossas características anatômicas são muito semelhantes. Se a gente pega qualquer outro animal, o que é marcha para os animais vai ser muito diferente do que é marcha para a gente, porque as características anatômicas deles vão ser diferentes, tá? Então, a nossa marcha é determinada pelo nosso gasto energético em relação à nossa anatomia. Existem várias outras formas de locomoção. Se você quiser correr, se você quiser marchar igual um soldado, se quiser andar de bicicleta, andar de carro, isso são formas de locomoção com aparelhos de assistência, tá? Mas quando a gente fala marcha, e o que a gente usa para o exame é a marcha, que é o andar normal. Então, você vai ver quando a gente vai falar com o paciente lá no ambulatório, a gente pede, anda como se você andasse na rua. E você pede para ele andar, tá? Isso é o que a gente chama de marcha. É o menor gasto energético possível. Então, gasta pouca energia que você consegue ficar andando por horas. Se você tiver um sistema cardiovascular íntegro, você consegue ficar andando por horas e você nem sente tanto cansaço. Tá? Muito diferente de você for tentar andar de qualquer outra forma. Isso é uma coisa até interessante de fazer. Tenta andar de qualquer outra forma que não é o jeito que você anda normal. Você não vai conseguir andar nem metade do tempo que você consegue ficar andando de forma natural. Tá? Então, esse é um conceito muito importante. Como é que a gente desenvolve essa marcha? Tá? Existe muita controvérsia ainda em relação a isso. Tá? A gente sabe que a marcha começa a se desenvolver, enfim, os seres humanos começam a andar mais ou menos com 1 ano de vida. Tá? Mas o desenvolvimento da marcha e da locomoção inteiro, ele pode demorar até 4 anos. Tá? A gente tem diversas estruturas que são necessárias para a marcha, e quando a gente nasce, elas estão imaturas ainda. Dentre elas, a mais bem estudada é a via piramidal. Então, a gente sabe que quando os bebês nascem, eles não nascem prontos, diferente de alguns bebês animais. Por exemplo, você vê um elefante nascendo, ele cai da mãe, ele já sai andando. Tá? Isso não acontece com seres humanos. A gente precisou, durante a evolução, porque nossas cabeças são maiores, a gente precisa sair antes da gente estar completamente desenvolvido. Tá? Então, isso é muito importante, porque a gente tem um período em que a gente ainda está em desenvolvimento, como se fosse um desenvolvimento embriológico mesmo, mas a gente já está na vida. Tá? Então, a gente tem um tempo específico que a gente espera para desenvolver a marcha.
Pode ser de 6 meses até 1 ano, até 18 meses, isso pode ser normal, tá? E, assim, a gente ainda não entende quais são essas estruturas todas que estão imaturas e que precisam se desenvolver. A que a gente mais sabe é a via piramidal. A gente sabe que a gente nasce com a via piramidal desmielinizada. Então, ela não tem a capa de mielina dela normal. E, ao longo do primeiro ano de vida, ela vai se mielinizando. E, conforme ela vai se mielinizando, isso vai se correlacionando com os nossos marcos do desenvolvimento motor, tá? Então, quando ela vai se mielinizando um pouco, a gente começa a sentar, depois começa a engatinhar, e depois, eventualmente, começa a andar, tá? Isso tem relação também com os sinais dos reflexos primitivos. Quando a via piramidal está desmielinizada, a gente tem reflexos primitivos que são vistos. Você pega um bebê que acabou de nascer e você faz um estímulo plantar, ele vai ter uma extensão do hálux, né? Como se fosse um sinal de Babinski. Depois que mieliniza, isso some. E aí, isso faz sentido depois na vida, quando a gente tem uma lesão da via piramidal, quando a gente vai e faz o mesmo reflexo, ele vai lá e volta o sinal do hálux, tá? Aí é o sinal de Babinski. Então, mais ou menos, quando o bebê some o sinal de Babinski do bebê, é quando você sabe que ele vai começar a andar. Então, isso é interessante. Então, parece ter bastante relação com a via piramidal, mas, sem dúvida, tem relação com outras vias que a gente ainda não conhece também, tá bom? O desenvolvimento completo da locomoção vai ocorrer até cerca de 4 anos de idade. A última coisa a se desenvolver é a capacidade de descer escada sem auxílio. Então, a criança só consegue descer escada sem auxílio nenhum com mais ou menos 4 anos de idade. É aí que você sabe que ela se desenvolveu completamente da parte motora. E aí que é mais ou menos a idade de você começar a estimular alguns atos motores mais complexos. Tanto que você vê que você não consegue brincar de bola, direito, fazer essas coisas, ainda tem uma certa descoordenação. Isso tende a se desenvolver completamente com 4 anos de idade. Aí ela começa a conseguir aprender alguns atos motores mais complexos, tá? Se acredita que andar é uma função inata do ser humano. O que é isso? Significa que você pegar um ser humano, acabou de nascer, você bota ele num quarto, sem ele nunca ver ninguém andando. E você não deixa ele andar, você deixa ele deitado ali. Com 1 ano de idade, se você pega ele e joga para fora, bota ele para andar, ele vai sair andando. Tá? Ele nunca viu ninguém andando, ele vai sair andando. Então, isso que chamam de inato. Tá? Isso parece estar printado no nosso DNA. E não precisa ser uma coisa aprendida, como são outros atos motores que a gente aprende ao longo da vida, tipo amarrar o cadastro, ou então abotoar uma camisa. Andar parece ser uma coisa inata, tá? Então, parece ter locais anatômicos diferentes, locais anatômicos que tendem a ser mais profundos do que esses atos aprendidos que tendem a ser mais corticais, tá? Então, a marcha parece ser uma coisa que veio bem antes na nossa questão de desenvolvimento cerebral. Então, aqui só um exemplo, que você vê. Isso é completamente normal, tá? A gente nasce sem conseguir andar. E isso vai se desenvolvendo e varia de pessoa para pessoa. Geralmente, quando a via piramidal está totalmente mielinizada, a gente começa a andar. Isso ocorre por volta de 1 ano na maioria das pessoas. Como é que é a marcha normal? Então tá, a gente se desenvolveu, a gente começa a andar. Como é que é a marcha normal? O que tem de comum entre a marcha entre todos os seres humanos? Tá? Primeiro, todas elas seguem padrões determinados. Tá? Então, toda marcha tem 2 fases. Uma é a fase de apoio, tá? Que ela é caracterizada, e isso sempre que a gente analisa a marcha, a gente fala um ciclo da marcha, o movimento de toda uma perna. Então, a gente vai analisar a direita, por convenção, a gente sempre analisa a direita, a gente examina o paciente do lado direito. Então, começa quando você encosta o calcanhar no chão. Então, você encostou o calcanhar no chão, a fase chamada choque do calcanhar, começa a sua marcha. E aí entra a fase de apoio, que é essa perna que está em contato com o chão, ela se mantém apoiada pelo chão durante toda essa fase. Então, depois que você encosta o calcanhar no chão, você vai e aplana o pé no chão, ainda com a perna um pouco para frente. Depois a gente tem o apoio intermediário, que é quando a pelve e o pé, o tornozelo, eles estão mais ou menos retos em relação um para o outro. Depois tem quando a sua pelve vai para frente, e aí sim você faz uma impulsão para frente com o pé que está apoiado. Isso que gera o seu deslocamento. Tá? E aí, a partir dessa impulsão, a gente entra na segunda fase da marcha, que é a fase de oscilação, que é o que acontece. O pé que impulsionou, ele se acelera, tá? Você tem que levantar um pouco o joelho, porque senão você vai bater com o pé no chão, então o pé ele tá um pouco elevado, e é muito importante. O calcanhar não passa do malelo medial, essa elevação tende a ser sutil, e ela acelera e oscila até ela ir lá para frente. Passou a pelve de novo. E aí ela começa a desacelerar, e aí eventualmente você bate com o calcanhar de novo no chão e você começa um novo ciclo de marcha. Isso ocorre em todo mundo. Isso é uma marcha normal, um ciclo de marcha normal. A gente tem todas essas fases, tá?
Além disso, existem alguns outros movimentos associados que ocorrem durante a marcha que são muito importantes, tá? Primeiro, a oscilação do nosso centro de gravidade. Então, se você for ver uma pessoa andando, você vai ver a cabeça dela indo para cima e para baixo, mais ou menos uns 5 centímetros, tá? Que ela faz esse delta de espaço que ela faz do centro da gravidade. Isso é importante. Outra coisa, a base, ou seja, a distância entre um pé e outro, ela tende a se manter estreita, tá? A gente consegue se equilibrar bem sem precisar alargar a nossa base, tá? Quando a gente começa a alargar a base, isso é um sinal de que a gente tem alguma coisa levando a desequilíbrio, porque a gente vai ter que, quando a gente alarga a base, a gente diminui ainda mais o nosso centro de equilíbrio, tá? O nosso centro de equilíbrio geralmente fica ali na altura do sacro, tá? Se você alarga a sua base, o seu centro de equilíbrio vai mais para baixo, e aí você fica mais equilibrado, mas isso não é necessário. O ser humano consegue ficar com os pés juntinhos para andar sem nenhum problema. Outra coisa é a pelve. A pelve oscila. Em algumas pessoas um pouco mais do que outras, mas toda vez que você apoia a perna, a tendência da sua pelve é cair para o lado. Então a gente tem o glúteo médio, que é um músculo que faz a estabilidade da pelve durante a marcha, tá? Mas toda a pelve anda um pouquinho lateral, geralmente 2, 3 centímetros para um lado e para o outro, enquanto você está andando. Isso é normal, porque você está oscilando o seu pé de apoio. Então você está oscilando o seu centro de equilíbrio, tá? Isso é essencial que a gente possa se locomover de forma equilibrada. O centro de equilíbrio tem que ficar mais tendencioso sempre para o lado que você está se apoiando, tá? Mas ele não pode ir demais para lá, então a gente tem que ter estabilidade da pelve. E outra coisa que acontece é o balançar natural dos braços, tá? O braço, ele sempre vai contra o movimento da perna. Então, se a perna está indo para frente, o braço está indo para trás. Se a perna está indo para trás, o braço está indo para frente. Também isso é para manter o nosso equilíbrio melhor possível. Outra coisa é a posição da cabeça e dos olhos, tá? Geralmente a gente anda com a cabeça ereta, com os olhos olhando para frente, eventualmente olhando para baixo por um segundo ou outro, para a gente ver o nosso caminho, tá? Mas a tendência é com a cabeça ereta. Se você está andando com a cabeça totalmente olhando para o chão, isso geralmente pode ter alguns significados de timidez social, qualquer coisa assim, de retração, mas geralmente significa que você está desequilibrado, você está precisando olhar onde é que seus pés estão no espaço, tá bom? Então isso é a marcha normal. Todos esses elementos da marcha normal são muito importantes da gente saber, da gente conhecer. Por quê? Diferentes lesões vão levar a distúrbios em diferentes partes da marcha. E a gente saber identificar em que parte da marcha está o distúrbio aponta para a gente qual é o diagnóstico por trás, tá bom? Então, ainda falando da marcha normal, então isso é o que acontece em todo mundo. Mas a gente sabe que ninguém anda igual a outra pessoa. Você consegue reconhecer qualquer amigo seu pelo jeito de andar. Você não precisa olhar para a pessoa. Às vezes você reconhece só do canto do olho, você vê a pessoa andando, tá? É muito difícil você conseguir simular a marcha de alguém. Todo mundo anda com as suas características. Um balança um pouco mais o braço, outro balança um pouco mais o tórax, outro vai ter um balançado centro de gravidade um pouco maior. Então existem variações fisiológicas, tá? A grande importância é que elas tendem a não gerar prejuízo funcional, né? Esses pacientes conseguem andar normal, eles não têm prejuízo funcional, eles têm dificuldade para andar, tá? Isso são variações normais. E a marcha é tão individual que ela é mais específica, inclusive, que uma impressão digital, tá? E então isso vem sendo usado cada vez mais por serviços de inteligência, por exemplo. Você vê aqueles casos de assalto, por exemplo, que as pessoas vão mascaradas. E você a face é a nossa grande coisa de reconhecimento, né, de uma pessoa. Depois a gente descobriu a impressão digital, que era uma coisa realmente que é diferente de pessoa para pessoa. Isso ajuda. Mas por vídeo é muito difícil, porque às vezes a pessoa está com uma luva, está com uma máscara e você não consegue identificar. E vem cada vez mais se estudando o mecanismo de você identificar pessoas pela marcha, tá? Isso seria uma coisa mais específica ainda do que impressão digital ou reconhecimento facial, porque tem muito mais variáveis. Então tem o balançar do braço, tem o balançar do tórax, tem o balançar do tronco, e é muito mais difícil você simular. Então ninguém está prestando atenção andando. Se a pessoa está prestando atenção andando, provavelmente ela está dando toda a atenção dela andando ali. Então é muito difícil você conseguir mascarar a sua marcha, pelo menos por muito tempo. Não dá para você botar uma máscara em cima dela, não dá para você botar uma luva. Então essas câmeras de vídeo de segurança têm um grande potencial de reconhecimento das pessoas pela marcha e vem se usando cada vez mais isso, tá? Para identificar crime. Aqui é um exemplo dessa foto dos Beatles, tá? Que tem eles andando. E a gente sabe que todo mundo tenta imitar isso. Só que ninguém consegue fazer igual. Porque ninguém anda igual. Ninguém, absolutamente ninguém anda igual. Então é impossível você fazer uma foto igual a outra.
é muito interessante, tá? E aqui um exemplo do reconhecimento da câmera, tá? Geralmente a câmera estuda a pessoa andando por alguns metros e ela tem uns centros que ela coloca no cotovelo, no punho, principalmente nas articulações, que é o que move, né? E a partir desses momentos ela faz reconhecimento de padrão com marchas que ela vai ter catalogadas. Então, assim, para você reconhecer uma marcha, assim como para reconhecer uma impressão digital, você tem que ter um catálogo, tá? Então, se você botar, sei lá, suspeitos de um crime para andar, você consegue catalogar isso e fazer o cruzamento com as imagens da câmera e você saber quem fez o quê. Então, isso é muito interessante, tá? Então, aqui só um vídeo muito interessante, um vídeo na rua das pessoas atravessando. Vai ver que então, tem duas pessoas que andam igual aqui, tá? Então, isso é muito individual nosso. Mas todas as marchas têm balançar dos braços, fase do choque de calcanhar, seguido das fases de apoio, fase de oscilação da perna, tá? São essas diferenças bem sutis e individuais que dão essas características reconhecíveis. E assim, quais são os substratos anatômicos para a gente fazer a nossa marcha? O que a gente precisa, tá? Bastante coisa. O que é bom e é ruim. É ruim porque, assim, enfim, é um ato muito complexo e para a gente entender ele demora, né? Então a gente não consegue entender ela completamente ainda. Mas é bom do ponto de vista neurológico ser usado um ato anatomicamente complexo. Qualquer coisa que é anatomicamente complexa na neurologia dá muito poder diagnóstico pelo exame físico, igual os movimentos oculares, por exemplo. A marcha é exatamente assim, ela precisa de muitas estruturas para funcionar. E por essas estruturas serem tão diversas, elas também se manifestam de forma diversa na marcha. Então a gente consegue reconhecer distúrbios dessas estruturas só olhando a marcha. Então fica uma coisa que, apesar de ser complexa, uma vez que você entende a anatomia por trás, fica simples, porque você vê o paciente andando e você reconhece um distúrbio de várias coisas ao mesmo tempo, tá? Tem uma organização hierárquica, como tudo na neurologia, tá? Então, a gente chama do topo da hierarquia sempre os centros de planejamento, são as coisas mais cognitivas, tá? Que é a ideia motora da marcha, de quais centros, qual é o centro inicial que vai ativar os outros centros para a marcha poder acontecer, tá? Você acredita que tenha muita relação com os lobos frontais, esse centro de planejamento motor da marcha, mas ainda não se sabe exatamente o local que isso acontece, tá? Se acredita que também tenha outros geradores de padrões de locus indeterminado aqui. O sistema extrapiramidal, ele também atua de forma muito importante, tá? Porque que ele atua fazendo? Uma vez que você começa a marcha, o sistema extrapiramidal, ele começa a facilitar você a andar. Tanto que você anda e você nem presta atenção que você está andando. Você já consegue mexer no celular andando, você consegue conversar andando, você consegue ler andando, tá? Isso é porque o sistema extrapiramidal, o que ele faz? Ele diminui o esforço consciente que você precisa fazer para você realizar um ato motor. Você vai pensar, por exemplo, dirigir. Você começa a dirigir, você está fazendo muito esforço consciente. Você está pensando, eu tenho que mexer na marcha, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que pisar no freio, eu tenho que olhar os espelhos, eu tenho que virar o volante. Então, você está fazendo muito esforço consciente em tudo que você está fazendo. Isso é na primeira aula, tanto que você sai cansado, porque é muito esforçoso mesmo. Você sai cansado da primeira aula de direção. Só que a partir do momento que você vai repetindo esses padrões, o seu sistema extrapiramidal ele vai aprendendo isso. Ele vai vendo, nossa, esse é um padrão repetitivo. Eu vou começar a aprender isso. E o que ele faz? Ele tira um pouco dessa coisa consciente. Ele torna um pouco mais inconsciente esse movimento. Ele não vira um movimento involuntário, porque você ainda quer fazer ele. Mas ele vira um movimento com menor esforço consciente. Então você vê que você consegue dirigir depois de muito tempo dirigindo, você consegue dirigir e conversar. E aí você está botando seu esforço consciente na conversa. Você consegue dirigir e às vezes até mexer no celular. Você está colocando seu esforço consciente no celular, não deveria. Mas enfim, esses sistemas extrapiramidais, então, eles têm essa função de diminuir o esforço consciente que a gente precisa para realizar os atos motores. E a marcha é exatamente a mesma coisa, tá? A gente não faz muito esforço consciente para marchar, mas se você tenta andar de forma diferente, tenta marchar igual um soldado. Olha o esforço consciente que você vai fazer. Você vai se sentir cansado em muito pouco tempo, tá? É aquele negócio que eu falei. É o tipo de locomoção com o menor gasto de energia possível, tá? Então, aqui os lobos frontais, tá? A gente não sabe ainda onde dentro disso tem esses geradores, mas os lobos frontais parecem estar relacionados, tanto que lesões frontais podem dar distúrbios de marcha, tá? Sistema extrapiramidal, tá? Ele parece atuar sempre como um conjunto, então não tem
um núcleo da base específico que está mais relacionado à marcha, não, eles atuam todos em conjuntos, tá? Através daqueles negócios das vias direta e indireta. A gente tem as estruturas intermediárias ali no meio do caminho. Tem o primeiro e o segundo neurônios motores, que fazem parte da via motora, né? Então eles têm que estar ativados. O cerebelo, que ele atua principalmente na coordenação da marcha. O cerebelo é um grande freio, ele só tem output GABA, então ele só faz inibição. Então ele vai sempre fazer aquela coordenação fina, tá? Que o primeiro e o segundo neurônio motor às vezes não conseguem fazer uma coordenação muito fina. O cerebelo é que dá a nossa coordenação maior, tá? E a gente precisa das estruturas aferentes, ou seja, as estruturas que levam as informações, principalmente do sistema proprioceptivo e do sistema vestibular. Por quê? Primeiro, o que é propriocepção? A noção de onde o nosso membro está no espaço, tá? Isso é calculado através do quanto os nossos fusos neuromusculares estão estirados. Então, eu sei que o meu tríceps está estirado a tal ponto e o meu bíceps está estirado a tal ponto. Com isso, eu consigo ter noção de como está contraído o meu cotovelo, qual a posição do meu cotovelo, tá? Então, é assim que a gente sabe onde é que os nossos membros estão no espaço. E por que isso é importante? Porque para a gente montar as nossas respostas, a gente tem que saber onde é que o nosso membro está no espaço. E principalmente para a gente se corrigir caso tenha alguma mudança. Então, às vezes, se você está andando e você pisa numa pedra, você tem que reprogramar o seu ato motor. Então, você precisa saber para onde é que a sua perna desviou para você programar o seu ato motor. Tá? Isso tem uma coisa que acontece de forma inconsciente. A gente tem vias proprioceptivas inconscientes, são as que vão direto para o cerebelo. Tá? E o sistema vestibular, ele atua da mesma forma, só que para a cabeça. Por quê? A cabeça não tem muito músculo. A cabeça não tem... A única articulação que a gente tem é a temporomandibular. Então, não tem como a gente saber onde a nossa cabeça está no espaço só pela contração dos fusos do masseter. Então, a gente precisa de um sistema específico da cabeça para saber onde a nossa cabeça está no espaço, que é o sistema vestibular. Tá? Então, aqui são as vias motoras, né? Elas seguem do córtex motor primário ali no giro pré-central, descem pela corona radiata, cápsula interna, tronco cerebral no bulbo, elas cruzam, tá? No cruzamento das pirâmides, e seguem contralateralmente pela medula, no cordão lateral da medula, chegando no nível de cada fibra. Então, as fibras geralmente controlam o movimento dos braços, são nível cervical, e das pernas a nível torácico. Elas fazem sinapse com o segundo neurônio, que é chamado segundo neurônio da via motora, segundo neurônio motor. E ele segue perifericamente para inervar os músculos e fazer a contração muscular de fato, tá? Aqui o cerebelo, tá? Ele é um órgão muito complexo, muito rico, ele literalmente significa cérebro pequeno, tá? Mas lembrar que ele é um grande freio, ele tem tudo dele que ele faz é inibição, ele só manda GABA para fora. E as vias proprioceptivas, tá? O sistema vestibular, indo para o cerebelo e para a nossa área no giro pós-central, que é a área da propriocepção consciente, que é, eu sei que eu estou virando a cabeça para a direita, eu sei que eu estou virando a cabeça para a esquerda, mas o meu cerebelo sabe disso muito antes de eu ter uma noção consciente disso. E aqui são os fusos neuromusculares mandando uma informação parecida, só que dos membros, tá? Aqui é a mesma via, saindo dos fusos neuromusculares, dos tendões, passando pelo cordão posterior da medula, indo até lá em cima, para o cerebelo e para as nossas áreas sensitivas conscientes. E na base disso tudo, a gente tem os músculos, os ossos e articulações. São os efetores, de fato, da marcha. Tá? Se você deixar só eles, não ia acontecer nada, mas também, sem você ter eles para fazerem meio que o trabalho pesado, você não consegue fazer nada, tá bom? E distúrbios em qualquer uma dessas estruturas que eu falei aqui, nesse slide, podem dar distúrbios da marcha, tá? Por isso, é sim um ato complexo, precisa de muita coisa acontecendo, mas isso torna o quê? A marcha uma coisa muito sensível para distúrbios neurológicos. Você viu que eu falei aqui, desde o músculo até o córtex, desde o cerebelo até o nervo periférico. Então, você olhar a marcha é uma forma de você olhar o sistema neurológico praticamente inteiro da pessoa. Então, é um exame muito poderoso, que a gente tem que saber reconhecer os padrões que a gente quer, tá? Então, vamos falar um pouco dos distúrbios da marcha agora. Quando a gente fala de distúrbios da marcha, por que isso é importante? Qual é o papel da avaliação da marcha no exame neurológico? Isso que eu acabei de falar. Tá? A marcha depende de muitas estruturas anatômicas para funcionar. Logo, o exame dela é muito sensível para o funcionamento de quase todo o sistema neurológico. Então, vai desde o músculo até o córtex, aquilo que eu falei. Então, a gente vê o funcionamento do neurônio motor, lobo frontal, sistema extrapiramidal, vias sensitivas proprioceptivas, vias vestibulares, vias cerebelares. Inclusive,
coisas que não são geralmente relacionadas à neurologia, como, por exemplo, o sistema músculo-esquelético, tá? Então, a gente pode ver paciente com artralgia e a gente identificar isso pela marcha. A gente pode ver o paciente com um esporão de calcânio, a gente identificar isso pela marcha. Então, tem coisas muito ortopédicas também que a gente consegue ver. Então, é um exame muito, muito, muito rico do ponto de vista semiológico e do ponto de vista anatômico, tá? E assim, então o que a gente tem que fazer quando a gente está examinando a marcha? Sempre que você vê uma marcha, se você detecta uma normalidade, você tem que saber qual sistema anatômico está envolvido. Ah, é o sistema cerebelar? É o sistema proprioceptivo? É o primeiro neurônio motor? É o segundo neurônio motor? Tá? Então a marcha ela é muito boa de falar para a gente isso. Qual é o sistema anatômico que está envolvido? Ela não é tão boa de falar a topografia específica. Ah, isso é um problema do giro frontal inferior. Não, ela é boa para falar, não, tem um problema na via do primeiro neurônio motor, em algum lugar dessa via. Eu não falo aonde. Aí isso o resto do exame neurológico vai falar pra gente. Mas ela é muito boa para você ter que detectar que, cara, tem um problema aí, tá? E deve ser no primeiro neurônio. Vamos ver aonde no primeiro neurônio. Será que é na medula? Será que é no tronco cerebral? Será que é no córtex? Será que é na cápsula interna? Aí a gente vai ter que fazer outras etapas do exame neurológico, tá? A gente avalia a marcha, tá? Então, assim, o ideal é a gente conseguir pedir para o paciente andar pelo menos 6 metros e pedir para ele andar ida e volta, tá? É clássico você falar que a melhor forma de você examinar a marcha é, na verdade, antes de você examinar a marcha, quando o paciente está entrando. Então, é sempre bom, na hora de chamar o paciente, você ir até a porta e você ver o paciente andando. Por quê? Ele não sabe que ele está sendo avaliado ali. Ele está andando de forma totalmente natural. Então, essa é a marcha mais pura que você pode ter. Esse é o exame da marcha mais puro. Porque quando você olha, você fala, ok, vamos andar um pouco. Anda até lá e volta para mim. O paciente sabe que ele está sendo avaliado. Ele pode querer tentar esconder alguma coisa. Ou então, ao contrário, ele pode querer mostrar demais alguma coisa também. E você não vê uma avaliação pura da marcha. Então, muito bom, sempre que você chamar o paciente, você vê ele andando. Então, é sempre bom você ter um consultório mais de final de corredor, tá? Mas assim, quando você vai avaliar a marcha de fato, você pede para ele ir e voltar sempre, tá? Pelo menos 6 metros num ambiente que ele consiga andar de forma razoável, de forma confortável, tá? Então não dá para você botar naqueles consultórios pequenos o paciente para andar para ida e volta, com um monte de cadeira no meio do caminho, às vezes um monte de aluno ali no fundão, a gente sabe que a gente tem dificuldade com isso. Então, às vezes a gente manda o paciente sair e andar no corredor mesmo das salas dos consultórios, tá? Se o paciente não se incomodar, isso é a melhor coisa. Você consegue ele ver ele andando num espaço mais amplo. Importante, andar em tandem. Então, uma parte do exame da marcha que você pode fazer, dependendo da sua suspeita clínica, é pedir para o paciente andar em tandem. O que é isso? Ele encostar o calcanhar no hálux toda vez que ele vai andando. Isso faz ele andar com os pés com a base mais estreita possível, ou seja, as duas bases dentro de uma linha reta, tá? Isso vai estressar todas as estruturas do equilíbrio, ou seja, cerebelo, sistema vestibular e sistema proprioceptivo, tá? Então, quando você está pensando em alguma dessas lesões, vale a pena você pedir para o paciente andar em tandem. Outros contextos não vale a pena. Andar na ponta dos pés e nos calcanhares estressa a função motora distal. Então, uma boa. Vê se o paciente consegue ficar na ponta do pé. Vê se ele consegue ficar no calcanhar. Isso já é uma ótima forma de você testar a força distal do paciente. Porque nada melhor do que ele ir usar a força dele contra o próprio peso dele, tá? Se você, às vezes, vai com a sua mão e pede o paciente fazer força, você não vai detectar déficit sutil, porque a gente não consegue botar a mesma força que o peso. Além disso, é uma coisa altamente funcional, né? O paciente usando no corpo dele, é para isso que ele tem que usar. Então, ele precisa da força distal para poder fazer a marcha normal, para fazer a impulsão da marcha, para poder botar o calcanhar no chão. Ele precisa de força, tá? E o que a gente observa? Então, eu gosto de ter essa abordagem de baixo para cima. Então, nos pés. Primeiro, a distância entre os pés, ou seja, a base, tá? Cara, geralmente a base, no máximo 5 centímetros de distância entre um pé e outro. Se tem mais do que isso, geralmente é uma base alargada. Então tem um distúrbio do equilíbrio, um distúrbio cerebelar, um distúrbio proprioceptivo, um distúrbio vestibular, tá? Você tenta imaginar botar a sua mão. Sua mão normalmente tem mais de 5 centímetros. Você bota a sua mão assim entre a base do paciente. Se está mais do que isso, provavelmente já tem algum distúrbio do equilíbrio, tá? Outra coisa que você vê é a amplitude dos passos. A gente viu a marcha normal ali. A marcha normal faz questão de que o calcanhar que está batendo lá na frente, enquanto a ponta do outro pé está apoiada no antepé, né? Então você está com o calcanhar ao mesmo tempo que a ponta o antepé do outro. E eles estão separados por uma distância boa, tá? Tem gente que tem mais de 1 metro de passada. Quando
a amplitude do passo não passa a parte do antepé do outro pé, ou seja, eu estou com o meu calcanhar aqui, meu choque de calcanhar ocorre mais ou menos na mesma altura que o hálux do outro pé, isso é uma marcha de pequenos passos, definitivamente, é uma marcha de passos curtos. Tá? Isso geralmente ocorre nos distúrbios extrapiramidais, nos parkinsonismos. Outra coisa é a altura dos passos. É aquilo que a gente falou, a gente tem que levar a perna, porque senão a gente bate com o pé no chão. Então a gente tem que elevar a perna, mas a gente não eleva demais a perna. Geralmente o nosso calcanhar não passa da altura do nosso malelo medial quando a gente está andando. Se ele passa, isso significa que o paciente está levantando demais o joelho para andar. Tá? Então isso pode ser uma fraqueza na dorsiflexão do pé, por exemplo. Porque ele não está conseguindo fazer a dorsiflexão do pé para bater com o calcanhar no chão e a ponta do pé dele está arrastando. Então, como ele não consegue elevar a ponta do pé, ele tem que levar mais o joelho. E aí sim ele consegue andar. Tá? Ou pode significar que ele está querendo bater com mais força no chão o pé. Por que faria isso? Para estimular mais receptores sensitivos, nos casos de perda de sensibilidade distal da perna, estudos proprioceptivos. Tá? Outra coisa, então, subindo o joelho. Joelho é a grande coisa você olhar como é que o paciente dobra o joelho. Tá? Existem marchas que dão muita dificuldade de dobrar o joelho, principalmente as marchas piramidais, que elas dão muita espasticidade do quadríceps. Então, o paciente tem dificuldade de dobrar o joelho, o que ele faz? Ele não consegue encurtar a perna. Então, ele começa a arrastar o pé no chão. Só que arrastar o pé no chão gasta muita energia para você andar. Então, o que ele faz para gastar menos energia? Ele joga a perna para o lado. Tá? A gente vai ver isso. Uma coisa que parece uma safe, eu chamo de marcha ceifante. Subindo, a gente vê a estabilidade do quadril. É aquilo, o quadril ele tem que andar 2, 3 centímetros para os lados enquanto a gente está andando. Porque ele tem que seguir o nosso centro de equilíbrio, tem que estar sempre em cima da nossa perna de apoio. Mas se o quadril está indo demais para os lados, isso geralmente significa que você tem uma fraqueza na musculatura da cintura pélvica, geralmente do glúteo médio. Tá? Então, se o quadril está indo demais, está caindo demais, isso significa uma fraqueza do glúteo médio. Isso é muito ruim para o paciente, porque ele começa a ficar com dificuldade de principalmente usar a musculatura mais proximal, fica com dificuldade de subir escada, fica com dificuldade de subir uma ladeira, tá bom? Outra coisa que a gente olha sempre é o balanço dos braços. É aquele negócio, os braços têm que estar balançando sempre em sentido oposto à perna. Então, se a perna está indo para frente, o braço vai para trás e vice-versa. Tá? Existem condições que diminuem ou até abolem o balançar dos braços, classicamente nos distúrbios extrapiramidais, nos parkinsonismos. E existem condições que fazem o braço junto com a perna, como acontece na síndrome piramidal. Você vê que o paciente anda com o braço na mesma direção da perna. Tá? A posição da cabeça e a direção dos olhos, por fim, é muito importante também. Por quê? Se eu tenho um distúrbio principalmente proprioceptivo, ou seja, eu não sei onde meus membros estão no espaço mais, porque o meu sistema proprioceptivo está lesado. Então, eu não sei mais onde minha perna está no espaço. Então, como é que eu vou saber onde minha perna está no espaço? Eu vou ter que olhar para ela, vou ter que usar minha visão para falar. Ah, ok, eu estou vendo como é que as minhas pernas estão dispostas. Tá? Então, o paciente que tem uma neuropatia periférica, uma doença do cordão posterior da medula, alguma coisa assim, que altera a percepção dele de saber, sem precisar olhar aonde os membros dele estão no espaço, ele passa a precisar andar olhando para baixo. Tá? E esses são os pacientes que caem no escuro, que falam que estão tomando banho, vão passar o shampoo e caem. Toda vez que eu vou passar o shampoo, eu caio. Ele está fazendo um alto Homberg nele, porque se você passa o shampoo, você fecha os olhos, senão os seus olhos vão arder. Tá? Então, esses pacientes eles precisam muito dessas pistas visuais para conseguir andar. Então, você olhar para onde ele está olhando pode dar informações importantes. E como é que a gente classifica, tá? Então, a gente falou como é que a gente examina a marcha, o que a gente observa mais ou menos na marcha. Antes da gente entrar nas marchas patológicas e como elas se comportam, como é que a gente classifica elas? Isso é uma coisa muito importante, tá? Porque eu falei ali que a marcha é individual de cada um. Então a gente todo mundo segue aqueles mesmos fase de apoio, fase de oscilação, mas cada um tem uma marcha um pouco diferente. A gente falou isso. Quando a pessoa tem uma doença que leva a um distúrbio da marcha, a pessoa perde isso, a pessoa perde essa individualidade. Por quê? Porque as doenças tendem a se comportar da mesma forma nas pessoas diferentes, né? Então, se você tem uma síndrome piramidal, todo mundo que tem síndrome piramidal vai ter hiperreflexia, vai ter espasticidade, né? Uma hipertonia espástica, com o fenômeno do canivete, pode ter um sinal de Babinski. Então, a síndrome piramidal tende a ser igual em todo mundo. Logo, a dificuldade que essa pessoa vai ter na marcha vai ser igual para todo mundo que tem síndrome piramidal. E a forma de você andar gastando a menor energia possível, ou seja, sua marcha, quando você tem uma síndrome piramidal, vai ser igual para todo mundo. Então,
Quando você começa, você tem uma marcha normal, cada um anda do seu jeito. Mas quando você tem uma doença, a marcha que anda, não é a pessoa, tá? Então, as marchas patológicas, elas são iguais de pessoa para pessoa. Se todo mundo aqui tiver uma síndrome piramidal à direita, todo mundo vai passar a andar igual, tá? Como é que a gente classifica isso, tá? Isso aqui é uma confusão na literatura, é uma confusão mesmo, mas tem basicamente 3 formas de você falar um distúrbio de marcha. Então, a gente pode classificar pela forma que o paciente passa a andar, tá? Então, se o paciente começa a fazer assim com a perna, eles chamam de ceifante, porque parece uma ceifa. Então, isso que lembra a forma do paciente andar. Se o paciente começa a levantar muito o joelho, chama isso de escarvante, porque lembra do equido, o cavalo que anda levantando muito o joelho. Chamam de talonante quando ele talona, ou seja, quando ele bate com o calcanhar com muita força no chão. Chamam de magnética quando os pés ficam grudadinhos no chão, parece que tem um imã. Chamam de incoordenada quando ele está com passos irregulares, com base alargada. Então, o jeito que lembra, isso é a classificação mais abstrata que a gente tem, o paciente andando em relação a alguma outra coisa, pode ser uma classificação de marcha, tá? Então, a gente às vezes vê marchas sendo referidas como marcha ceifante, marcha escarvante, marcha talonante, tá? A gente pode classificar pela síndrome clínica subjacente, que o que eu acho que seria o mais didático, porque você está falando qual a estrutura que está lesada. Você não está falando, ceifante, mas o que significa isso? A gente está falando qual é a estrutura aqui. Então, a gente pode falar que isso é uma marcha piramidal, ou seja, uma marcha por lesão da via piramidal, uma marcha por lesão do segundo neurônio, uma marcha táxica ou cerebelar, porque tem uma ataxia no paciente, tem uma falta de coordenação, uma marcha de distúrbio proprioceptivo, etc. Tá? Ou a gente pode classificar pela topografia da lesão, a marcha de distúrbio frontal, a marcha do cerebelo, a marcha da neuropatia fibular. O que eu acho também problemático. Eu acho que só é bom depois que você tem um diagnóstico topográfico confirmado. Mas pela marcha, você não vai saber. Porque a marcha frontal pode parecer com a marcha cerebelar. E a marcha do cerebelar pode ser tanto por lesão do cerebelo, quanto das vias cerebelares no tronco cerebral. E aí, é uma marcha do tronco cerebral ou uma marcha do cerebelo? Então, eu acho também não tão didático isso. Eu prefiro pela síndrome clínica, que é o que a marcha dá pra gente. Qual a estrutura anatômica que está prejudicada nessa marcha? Ah, é a via piramidal. Ah, é o segundo neurônio motor. Ah, são vias cerebelares. Ah, são vias proprioceptivas, são vias vestibulares. Isso parece ser o melhor, tá? Mas os outros são usados de forma variável também. Então, é útil saber todos esses tipos de classificação para você entender também quando as outras pessoas estiverem falando. Mas existem bastante redundância. A gente sabe que a marcha ceifante é a marcha piramidal, que, enfim, é a marcha incoordenada, é a marcha táxica, que é a marcha cerebelar. Então, tentem se ater a uma forma de classificação só, tá? Então, vamos começar pelos distúrbios da marcha. Então, a gente já falou tudo até aqui, como é que essas estruturas anatômicas podem ser lesadas e como é que se manifesta na marcha, tá? Começando pelas marchas causadas por síndromes piramidais. Então, as marchas piramidais, elas ocorrem no contexto de lesões do primeiro neurônio motor, qualquer local da via, então ela não é topográfica, tá? Ela pode ocorrer desde a lesão do córtex até a lesão da medula. O paciente, a gente estudou isso, a síndrome piramidal tende a ser uma síndrome que afeta músculos de forma diferencial, né? Ela dá muita fraqueza de quê? De extensores dos membros superiores e de flexores dos membros inferiores. Então, o paciente fica com os flexores dos membros superiores mais fortes, então ele fica nessa postura assim, e com a perna esticada, toda esticada. Porque os extensores dos membros inferiores são mais fortes do que os flexores, tá? Isso leva a essa postura típica do paciente, que é a postura de Wernicke-Mann, tá? Então, quando você vê um paciente assim, você já sabe que isso é uma síndrome piramidal. Isso só ocorre em casos de espasticidade avançada, tá? E geralmente pacientes que não fazem fisioterapia, enfim. A gente tem que saber reconhecer com um pouco mais de sutileza do que isso. Então, eles têm fraqueza mais intensa em músculos específicos, que é o que gera essa postura. Qual é a grande coisa da marcha deles? É a dificuldade de dobrar o joelho. A gente sabe que o quadríceps e os adutores, eles tendem a ser músculos que são muito, muito, muito afetados pela espasticidade. Ou seja, eles ficam músculos muito hipertônicos. Então, o que acontece? O paciente fica com dificuldade de dobrar o joelho, porque o quadríceps dele está tão forte, tão mais forte que os flexores, que ele tem que fazer muita energia para ele conseguir dobrar o joelho, que é essencial para a gente fazer o quê? Para a gente fazer a fase de oscilação da marcha. A nossa oscilação precisa que o nosso joelho dobre, que o nosso pé ir para cima, para a gente conseguir fazer esse movimento sem arrastar no chão. Então, o que esses pacientes acontece? Assim que eles têm a síndrome piramidal, eles começam a andar assim. Eles não conseguem dobrar o joelho, eles começam a arrastar o pé com muita força no chão.
Você vê uma síndrome piramidal, o paciente acabou de ter síndrome piramidal, ele vai arrastando com muita força o pé no chão. Só que o que isso acontece? Isso gasta muita energia. Então, eles vão descobrindo jeitos de andar que gastam menos energia, que é o essencial da marcha. Isso mostra uma capacidade adaptativa do nosso corpo incrível. Então, o que começa a fazer? Ele começa a jogar a perna para o lado e fazer assim. Ele joga a perna para o lado e, como tem espacidade dos adutores, a perna volta logo para frente. Tá? Isso lembra uma ceifa, por isso que eles chamam de marcha ceifante. Tá? Mas é a característica das marchas piramidais. Se isso é unilateral, isso é chamado de marcha ceifante. Tá? Quando é bilateral, eles chamam de tesoura, porque aí já parece uma tesoura. Ele vai fazendo assim com os dois lados. Os dois lados ceifam, aí parece uma tesoura. Tá? Mas esse é aquele nome que eu falei que é aquele nome mais abstrato no zoológico. Pode falar uma marcha bipiramidal. Eu acho uma coisa mais adequada. Tá? Então, aqui um exemplo de uma marcha piramidal unilateral. Você vê que o paciente tem muita dificuldade de dobrar o joelho. Olha como ele dobra o joelho da perna que está saudável versus a perna que está acometida pela síndrome piramidal. E aí você vê justamente o que ele faz com a perna. Como ele não consegue dobrar, ele joga ela para o lado durante a fase de oscilação. A fase de apoio dele é praticamente normal. A fase de oscilação dele é que ele joga a perna para o lado. Tá? E ele pode bater com a parte do antepé antes do calcanhar. Tá? Porque tende a ficar em flexão plantar. Agora a marcha em tesoura. Que é o acometimento piramidal bilateral. Esse paciente tinha uma mielopatia. Você vê que ele ceifa dos dois lados. Tá? Então ele faz esse negócio de jogar a perna para o lado, dos dois lados. E ele tem muita espacidade dos adutores, então a perna às vezes até passa. Pode voltar, pode voltar. E isso dá para ver como isso é uma coisa que dá um prejuízo funcional muito importante. Só como ele tem dificuldade para andar. Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar. Na marcha em tesoura, o paciente vai sempre colocar o pé na frente do outro para conseguir andar? Não sei se eu entendi, como assim? Assim, que nem você mostrou no vídeo, o pé vai ficar sempre um na frente do outro para ele conseguir Ah, andar? você diz assim? Assim como... Ah, você não tá vendo a minha câmera, né? Tá. Não. Ah, então, ele não faz um tandem, como você diria. O que acontece é que esse paciente está tão espástico que os músculos adutores dele estão trazendo muito o pé para dentro, entendeu? Aí o pé acaba ficando na frente do outro, como se fosse um tandem, às vezes até passando. Às vezes parece que até cruza a perna, né? Isso é por espasticidade do adutor. Isso é variável, tá? Às vezes ele não faz isso, às vezes ele mantém um pé de cada lado, ele não bota o pé na frente do outro, ele só joga as duas pernas para o lado, tá? É porque esse caso tá. estava muito intenso. Entendi, obrigada. Nada. Seguindo, então, as marchas por síndrome extrapiramidal, tá? Aquele sistema que a gente falou. Qual é a função do sistema extrapiramidal? É pegar os nossos movimentos, que são voluntários, e fazer a gente realizar eles com menor esforço consciente, tá? A gente sabe quando a gente lesa o sistema extrapiramidal, o que acontece? A gente não tem fraqueza, mas a gente tem distúrbios do movimento. Isso pode se manifestar tanto com dificuldade de fazer movimentos, os movimentos saem lentos e eles saem pouco amplos, que acontece nas síndromes extrapiramidais hipocinéticas, cinesia é movimento e hipo pouco, então pouco movimento, quanto, dependendo de como você lesa aquela questão da relação da via direta e indireta, podem ser excesso de movimento. E aí você gera movimentos involuntários, tá? Que são movimentos que você não deseja fazer, que ficam intruindo no seu dia a dia, tá bom? Que acontece tremor, coreia, distonia, tá bom? Isso acontece por lesões variáveis. O input final disso, se for um input de excesso de movimento, leva a síndromes hipercinéticas, se for o output final de falta de movimento, leva às síndromes hipocinéticas. As síndromes extrapiramidais hipocinéticas são chamadas de parkinsonismos, tá? Então, eles ocorrem no contexto de distúrbios dos gânglios da base,
tá? Quando fazem uma síndrome extrapiramidal hipercinética, ou seja, você acaba estimulando mais via direta, eles vão levar à intrusão de movimentos involuntários na marcha normal, como é o que acontece nesse caso, por exemplo. Então, esse paciente ele tem movimentos involuntários intruindo na marcha normal dele. Ele vai ter movimentos distônicos, que são movimentos lentos de contorção muscular. Tá? Isso leva ele a ter posturas bizarras durante a marcha, principalmente. Tá? Então, olha como ele anda. Então, vão entrando movimentos. Ele não afeta tanto os braços dele, mas afeta muito o tronco e os membros inferiores. Então, você vê que ele vai fazendo assim com a cabeça, para trás e para frente. O tronco dele está todo dobrado, ele tem um desvio para frente do tronco e depois na parte mais de cima do tronco para trás e para o lado. E as pernas dele também, um desvio para o lado. Tá? E essa é a forma que ele consegue andar gastando menos energia tendo esses movimentos involuntários atrapalhando ele. Agora, pode ser também que as lesões no núcleo da base peguem e lesem mais as vias diretas e acabam levando a um predomínio de via indireta, ou seja, um predomínio de dificuldade de movimentos. Então, isso faz a síndrome extrapiramidal hipocinética, que é o parkinsonismo. Tá? E os elementos essenciais do parkinsonismo são bradicinesia, rigidez e tremor. Tá? Você pode ter instabilidade postural também, mas nos casos mais clássicos, que são de doença de Parkinson, isso tende a ser uma característica mais tardia. Quais são as coisas que a gente vê? Bradicinesia. O que é bradicinesia? Uma diminuição da velocidade do movimento com diminuição da amplitude do movimento. Então é muito importante você ter uma combinação desses dois, tá? Porque se você só tem diminuição da velocidade, você tem uma hipocinesia. Isso acontece em síndrome piramidal. O paciente está fraco, ele faz o movimento de forma lenta. Isso não é bradicinesia. A bradicinesia é o paciente vai fazendo o movimento e ele vai diminuindo de amplitude, além dele ser lento. E aí chega um momento que chega com uma amplitude tão pequenininha que ele reseta e vai fazendo de novo. Tá? Isso é bradicinesia. A gente pode ver isso na marcha como? Na hora dele andar, o que acontece? O braço dele não balança tanto. O passo dele não é tão amplo, ele tem passos curtos. Isso tudo é bradicinesia, diminui a amplitude dos movimentos dele. Esses pacientes também podem ter rigidez, tá? É uma hipertonia plástica que a gente chama. Isso também pode se manifestar na marcha. Como? Os pacientes tendem a ficar numa postura típica, fletida. Então, eles têm uma flexão do tronco para frente, flexão das pernas, flexão dos braços. Tá? E o tremor, que a gente pode ver na marcha também, principalmente o tremor de membros superiores, que o membro superior ele fica solto na marcha. Então, é uma boa forma de você avaliar, principalmente o tremor de repouso. Tá? Então, esse vídeo aqui é muito interessante. Ele não é meu, é da internet. E mostra vários graus diferentes de pacientes com síndrome parkinsoniana e seus distúrbios da marcha. Então, começando com um paciente com uma doença bem leve. Você vê que ele tem uma marcha boa, passos amplos, mas o braço direito dele não balança tanto. Tá? O braço direito dele não balança. Já é um sinal de bradicinesia ali. Essa outra já tem um quadro um pouquinho mais severo. Você vê que os passos dela já não são tão amplos. Os braços dela balançam um pouco. Olha como ela vira. Isso que a gente chama de virada em bloco. O paciente dá vários passos para virar. Ele não faz uma virada fluida, que tá andando e aí só vira e continua no próximo passo já no sentido oposto. Isso é uma virada normal. Esse paciente não, ele para, dá vários passos para virar e depois ele continua. Tá? Por isso que é importante a gente ver o paciente indo e voltando sempre quando a gente está examinando a marcha. Às vezes a gente pode perder coisas sutis. Às vezes isso pode ser uma das primeiras coisas que aparece no quadro de parkinsonismo. E aí já é um quadro bem mais severo. A paciente tem uma dificuldade de ignição bem importante. Uma coisa característica da marcha parkinsoniana, quando você muda o chão, o paciente tem dificuldade, ele pode ter uma dificuldade maior. Então, você vê quando ela vai mudar de um chão para o outro, ela tem muita dificuldade, tá? Porque você tem, de certa forma, que fazer um reprogramamento motor. Você não pisa da mesma forma no cimento, igual você pisa num tatame. E aqui já é mais severa de todas, que a paciente já está em cadeira de rodas, ela não consegue nem iniciar a marcha. Isso é uma falha de ignição da marcha. E às vezes você consegue, ativando outros programas motores, ativar. Por exemplo, ela botou o pé na frente dela. Pedir para você, por exemplo, tenta passar por cima do meu pé. Isso pode fazer você conseguir ativar um programa motor diferente que faz a pessoa conseguir andar. Mas ela, no caso, nem conseguiu. Então, extrapiramidal são essas. Tá?
Agora marcha por síndrome cerebelar. E quando eu falo síndrome cerebelar, eu falo de lesões do cerebelo ou das vias cerebelares, principalmente no tronco cerebral. Então, ocorre no contexto de distúrbios do cerebelo ou das suas vias, tá? Leva a uma marcha incoordenada. O que é ataxia? Táxis é a coordenação, tá? Ataxia é falta de coordenação. Então, a gente tem uma marcha que é descoordenada. É aquilo que eu falei, o cerebelo é um freio. Então, é ele que controla tudo com precisão através de... Ah, esse movimento está indo demais, vai um pouco menos. Esse olho está indo demais para lá, vai um pouco menos, tá? Quando ele não consegue fazer isso, os nossos movimentos eles ficam descoordenados. Então, nossos passos ficam... Um passo foi de mais, outro passo foi de menos. Então, nossos passos não são mais regulares. A gente começa a ter desequilíbrio. Então, a gente tem que alargar a base, porque a gente tem que botar o nosso centro de equilíbrio mais para baixo, mais para perto do chão, tá? Os nossos braços começam a balançar demais. Você fica hipotônico. Tem principalmente dificuldade de andar em tandem. Por quê? Quando você anda em tandem, você bota um pé na frente do outro, você diminui ao máximo a base. Então, você estressa esses órgãos do equilíbrio, aquilo que a gente falou. Você bota o nosso centro de equilíbrio mais para cima. Então, eles vão ter muito mais dificuldade de andar em tandem do que eles têm de andar com a base alargada. Eles têm sinais de hipotonia. Parece uma marcha meio molenga. Parece que o paciente está mexendo os braços para um lado e para o outro. E faz muita amplitude de movimento, tá? Aqui um exemplo. Então, você vê que, o contrário do ponto do paciente, esse balança demais o braço. Ele anda com a base alargada, tá? Você vê que as pontas dos pés estão viradas para fora. E os pés dele, a amplitude dos passos é totalmente irregular, tá? Então, essa é a marcha cerebelar. Agora, a marcha por deferentação proprioceptiva. O que eu falei? A propriocepção ela é essencial para quê? Para a gente saber onde os nossos membros estão no espaço, enquanto a gente está fazendo qualquer coisa, qualquer movimento. Por que isso é importante? Porque eu não preciso ficar olhando para os meus membros para saber onde eles estão. Em sim, eu consigo montar as minhas respostas motoras de forma totalmente inconsciente, e eu posso usar a minha visão para outras coisas. Mas quando a gente tem lesão proprioceptiva, ou seja, você tem lesão naquelas vias que carregam as informações dos fusos neuromusculares, pode ser tanto no nervo periférico quanto na coluna posterior da medula, eu começo a não ter mais essa noção sem a minha visão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar olhando para saber onde é que estão meus membros no espaço. Então, tende a ser uma marcha que a pessoa tem que ficar olhando muito para os pés antes de andar, tá? Que ela piora muito quando ela está no escuro, tá? Esses pacientes vão ser aqueles que têm um Romberg presente. E eles tendem por ter desequilíbrio, porque geram realmente uma ataxia, uma incoordenação, porque o cerebelo não consegue fazer as funções dele, porque ele não está tendo as informações necessárias, que é o cerebelo, para ele exercer a função dele, e precisa saber onde é que os membros estão, para ele montar a resposta. Se ele não sabe, ele não consegue funcionar. Então, você tem uma ataxia, mas é por perda sensitiva, não é por lesão cerebelar, tá? E o paciente pode adaptar uma característica de bater com o calcanhar com muita força no chão. Então, ele eleva bastante a perna, então tem um componente escarvante, e bate com o calcanhar com muita força. Então, tem um componente talonante, por isso que esses nomes são ruins. Bate com o calcanhar com muita força no chão. Porque com isso ele estimula mais receptores sensitivos, principalmente os vibratórios. E aí você consegue ter uma noção um pouquinho melhor de onde os membros estão no espaço. Então, isso é uma resposta adaptativa, tá? Então, geralmente, lesões das vias proprioceptivas, seja nos nervos periféricos, geralmente no caso de polineuropatias ou na medula, e cursa com uma marcha desequilibrada, ou seja, ele vai abrir a base, porque está desequilibrado, com passos irregulares, atáxica, com muita dependência visual, que é isso de ficar olhando para baixo, e choque do calcanhar acentuado. Então, aquela fase de bater o calcanhar no chão fica acentuada nesses pacientes, tá? Piora muito o andar de olhos fechados. Isso aqui é um exemplo da internet também, tá? Então, esse paciente, olha só como ele leva e bate com o calcanhar no chão, tá? Provavelmente, se pedisse para ele fazer isso de olhos fechados, ele ia conseguir bem pior, tá? Então, é uma coisa bem chamativa isso. Seguindo, a gente pode ter marcha por síndrome vestibular unilateral. Por exemplo, o paciente que tem neurite vestibular. O que acontece? O nosso sistema vestibular ele funciona através de tônus. Se eu estou parado, tem um tônus basal vestibular, tem um grau de estímulo vindo dos dois lados. Se esse estímulo é igual, meu cerebelo sabe que eu estou parado, porque o estímulo está sendo igual dos dois lados. Quando eu viro a cabeça, eu estimulo um lado
e inibe o outro. Então, isso gera assimetrias do sistema vestibular em relação de um lado para o outro. Isso que fala para o nosso cerebelo que a gente está movendo a cabeça. Isso que vai fazer ele controlar as respostas. Só que o que acontece? Se eu tenho uma lesão do sistema vestibular e eu faço uma hipofunção de um lado, o meu cerebelo vai sempre achar que eu estou virando para um lado. Por quê? Eu estou com uma simetria constante. Então, isso começa a se manifestar com tendências a ir para o lado hipofuncionante. Por exemplo, eu estou com a minha cabeça aqui, se eu viro a minha cabeça para a esquerda, eu estimulo o meu lado esquerdo. Então, você gera meio que uma simetria do lado esquerdo e direito. Mas isso é fisiológico, porque eu estou mexendo a minha cabeça para a esquerda. Tá? Então, meus olhos vão ter que ir para a direita e meu cerebelo vai ter que montar as respostas adequadas para esse tipo de movimento. Mas se eu estou com essa simetria parado, por uma lesão vestibular, eu começo a ter respostas que são mal adaptativas. Tá? Então, eu começo a ter uma marcha que eu começo a andar e ela tende a se desviar para o lado, e o paciente vai ter um Romberg também lateralizado. Tá? Ele cursa não com uma marcha desequilibrada, porque você começa a cair para o lado, então você vai alargar a sua base, com tendência a desvio lateral. Isso aqui é muito importante, tá? Não é assim, tá desviando para a direita, tá desviando para a esquerda. É por sentido horário e anti-horário. Por quê? O que calcula esse nosso desvio horizontal na marcha são os nossos canais semicirculares horizontais. E eles estão dispostos na nossa cabeça de forma horizontal mesmo, tá? Então, eles ficam no sentido de você fazer uma linha entre o travo da sua orelha e o canto do olho, eles estão nessa direção, e eles estão nesse sentido, tá? E eles são redondos, eles são um semicírculo de um lado e um semicírculo do outro. Então, eles formam um círculo completo se você juntar os dois, tá? Então, se você tem uma hipofunção, você não tem para um lado e para o outro, você tem horário e anti-horário, porque isso é um relógio, como se fosse uma estrutura circular. Tá? Isso que faz esse grande sinal, que é o sinal descrito pelo Babinski, que é, ele anda para frente, ele desvia para a esquerda. Mas se você pedir para ele andar de costas, andar de trás para frente, ele vai desviar para a direita. Tá? Que é contraintuitivo, mas se você entender como funciona o sistema vestibular, não é. Tá? Então, ele faz essa coisa que é uma estrela. Se você pedir para ele ficar andando para frente e para trás, assim, de olhos fechados, ele não vai ficar andando para frente e para trás em linha reta. Ele vai fazer um desenho de uma estrela, se você olhar por cima. Tá? Então, é essa característica da lesão vestibular unilateral. Seguindo, a gente pode ter as marchas por síndromes do segundo neurônio motor. Elas podem ser variáveis, tá? Então, elas ocorrem por lesão ou das raízes motoras, que é onde o segundo neurônio motor sai do sistema nervoso central, ou dos nervos periféricos, que vão para esses músculos dos membros inferiores, que são os músculos envolvidos na marcha. Tá? Você tem uma lesão do segundo neurônio motor para um músculo que não está envolvido na marcha, a gente não vê isso na marcha. Então, a gente pode ter uma lesão que pode pegar L5 ou nervo fibular. Então, ou a raiz de L5 ou o nervo fibular faz o quê? Fraqueza da dorsiflexão do pé. Então, o paciente não consegue fazer a dorsiflexão do pé direito. Então, naquela fase de oscilação, o que vai acontecer? Ele vai começar a bater com a ponta do pé no chão. E o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar levantar mais a ponta do pé para ele conseguir andar. Então, é exatamente isso aqui. Tá? Então, ele começa a bater, arrastar a ponta do pé no chão. Isso dói, isso incomoda, então ele começa a levar mais o joelho, para quando ele for fazer a fase de oscilação dele, a ponta do pé não bater no chão. E além disso, o que acontece? Ele não tem mais a fase do choque do calcanhar, porque ele não consegue dobrar o pé para cima. O que ele faz? Quando ele vai fazer o choque do pé no chão, ele choca o antepé antes do calcanhar. Isso faz o som contrário do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ouvir a marcha, um barulho tum-tá. O primeiro grave e depois o mais agudo. Ele faz tá-tum, porque ele bate primeiro com a parte da frente do pé. Geralmente nos sapatos são um som mais agudo. Aqui um exemplo. Então, ela tem dificuldade de fazer dorsiflexão. Ela começa a levar mais o joelho. E você vê que o pé dela está caído. Tá? Olha só como o calcanhar do pé direito passa do malelo medial do pé esquerdo, mas o do pé esquerdo não passa. Tá? Eles chamam isso de marcha escarvante. Outro, a gente pode ter lesão de L2 e L3, que são raízes mais altas, ou do nervo femoral, que faz o quê? Faz uma fraqueza do quadríceps. Então, ele tem dificuldade de fazer o quê? Estender a perna. Então, ele tem dificuldade de manter a perna apoiada. Porque quando você está na fase de apoio, ou seja, você está botando todo o seu peso em um dos membros, né, que você vai alternando onde você vai lá o seu peso.
Quando o membro está no chão, você está colocando ele está na fase de apoio, então você está colocando seu peso em cima dele. Então você precisa que a sua perna fique reta, você precisa ter força no quadríceps ali, porque senão vai acontecer o quê? Vai dobrar o joelho e você vai cair de joelho no chão. Vai bater com o joelho no chão, você vai cair, tá? Então esses pacientes, o que eles adotam? Eles não conseguem dobrar a perna direita, o que eles fazem? Eles seguram com a mão a perna. Eles empurram a perna para trás enquanto eles estão andando, porque eles auxiliam a função do quadríceps quando eles estão fazendo isso, tá? E por último, quando você tem uma lesão de S1 ou do nervo tibial, o que você tem? Você tem dificuldade da flexão plantar. Então você não consegue fazer a fase de impulsão, você não consegue impulsionar o pé. E o que você começa a fazer? Você começa a andar sem se impulsionar. Você só levanta o pé. Então você vai, tô aqui, levantei o pé e tento jogar ele para frente, mas você não tem a impulsão da marcha. Então fica uma marcha bem curtinha, tá? Os passos é diferente da marcha da síndrome parkinsoniana, porque aqui ele levanta mais o pé. Na síndrome parkinsoniana, ele não levanta o pé mais do que o necessário, ele só anda com passos mais curtos e mais lento. Aqui não é necessariamente lento, ele só não consegue impulsionar, tá?